galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia. Esse é o seu Fica em Casa Aprendendo. Queria aproveitar, pessoal, para convidar você a seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, tá? Coloca lá, @plataforma Gonçalves Dias. Também todas essas aulas estão lá no nosso canal no YouTube, tá? Coloca a Plataforma Gonçalves Dias também. E se você quiser ter acesso a apostilas, a materiais escritos, né, como exercícios, e também essas mesmas aulas gravadas, nós temos um site que é Plataforma Gonçalves Dias, coloca no Google Plataforma Gonçalves Dias, Portal do Estudante, tá bom, pessoal? E hoje, o professor Celso Ramos vai trabalhar com vocês na parte de biologia sobre níveis de organização, tá? A biologia, como é a ciência que estuda a vida, ela estuda os seres vivos em diferentes níveis, desde o nível microscópico, tá? Da menor estrutura, até as estruturas que abrangem, por exemplo, todo o nosso planeta. Tá? Então, qual seria, por exemplo, a menor estrutura que vai fazer parte da constituição de um ser vivo? Ora, a química, ela estuda, por exemplo, a matéria. Nós sabemos que tudo que existe no espaço é feito de matéria. E o que é que forma a matéria? Nós já sabemos, né, que é a menor estrutura, que é o átomo. Tá? Os seres vivos, como são feitos de matéria, eles são feitos de átomo. Tá? Até um tempo atrás, essa estrutura, o átomo, ela era algo que não deveria ser mais divisível. Ou seja, o máximo que você poderia chegar da menor partícula seria o átomo. Mas a ciência ela vai mudando com muito tempo, né? Novos conhecimentos vão sendo formulados. E hoje nós sabemos que o átomo ele pode ser subdividido nas partículas subatômicas, tá? Inclusive a palavra átomo significa indivisível. E no caso dos seres vivos, os principais elementos químicos que vão estar aqui fazendo parte da constituição química, né, os principais átomos que vão formar os seres vivos, são esses aqui, ó. Vocês podem utilizar essa palavrinha, é um acrônimo, né, uma palavra que serve para a gente lembrar, por exemplo, vários átomos que formam os seres vivos. Essa palavra aqui, ó, CHOMPS. Ou seja, os seres vivos eles têm ali como elementos químicos que vão fazer parte da sua constituição química o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo e o elemento enxofre, tá? Então, esses são os principais elementos químicos que vão estar ali formando a matéria que faz parte dos seres vivos, ok? Esses elementos químicos, né, esses átomos, eles vão se reunir formando estruturas maiores, que nós conhecemos, tá, pessoal, como moléculas. Vou colocar aqui, ó, as famosas moléculas. O que são moléculas? Segundo a química, né, é a reunião de dois ou mais átomos que vão se reunir formando uma substância química. Por exemplo, nós temos aí como uma das principais substâncias que vão fazer parte da constituição química dos seres vivos, a gente pode citar aqui, ó, a água, por exemplo, né? Conhecido como H2O. Nós temos aqui, ó, o CO2, gás carbônico, que é um gás liberado, por exemplo, pelos indivíduos que fazem fotossíntese. Né? Na verdade, eles não liberam, eles absorvem. Né? Eles absorvem o gás carbônico da atmosfera e eles liberam para o ambiente, por exemplo, ó, o oxigênio. Olha só. Então, nós temos várias substâncias químicas que são, na verdade, formados, né, por moléculas. Essas moléculas são reunidas, são reuniões entre dois ou mais átomos. Esse é o nosso segundo nível de organização, tá? A nível de molécula. Beleza? Cada nível de organização desse aqui, pessoal, ele é estudado pela biologia por diferentes áreas, sub-áreas da biologia, tá? Por exemplo, a gente tem aqui
a nível de molécula, né, das estruturas químicas que vão estar fazendo parte dos seres vivos, nós temos, por exemplo, olha aqui, ó, nós temos uma sub-área da biologia chamada olha aqui, ó, bioquímica. A bioquímica é a sub-área da biologia, né, que vai estar estudando, por exemplo, as diferentes reações químicas que vão estar ocorrendo no corpo dos seres vivos. Ela estuda o metabolismo, tá? Lembrando que metabolismo são um conjunto de reações químicas que acontecem no organismo dos indivíduos, tá? Então, pessoal, nós temos a nível de átomo, a nível de molécula, tá? E essas moléculas, elas vão se reunir e vão formar, pessoal, o que a gente chama aqui, ó, as organelas. Tá? O que são essas organelas, professor? As organelas são aquelas estruturas que vão fazer parte da célula, né? Já que a gente está estudando os seres vivos, a gente vai analisar aquilo que faz parte da formação do organismo vivo, tá? Por exemplo, tá? Exemplo de organela. Exemplo de organela, a gente pode citar aqui para vocês, olha aqui, ó, o ribossomo, que é como se fosse um órgão da célula. Tá? A menor estrutura que forma um ser vivo é a célula. Então, dentro da célula, nós temos, por exemplo, o ribossomo. Se for, por exemplo, uma célula eucariótica, que é uma célula que apresenta compartimentos internos ou organelas, a gente pode ter outras organelas, como, por exemplo, aqui, ó, a mitocôndria, tá? Ribossomo, mitocôndria, a gente pode citar, ó, vou colocar aqui o lisossomo. A gente pode citar aqui, ó, o complexo de Golgi. Então, tem várias organelas. Cada organela dessa que vai fazer parte da formação da célula, ela exerce uma função dentro da célula. Só vou dar o exemplo aqui para vocês. Ó, o ribossomo, por exemplo, é a parte da célula, a estrutura da célula que vai fazer proteína. Ela sintetiza proteína. Em biologia, a palavra sintetizar é a mesma coisa que produzir, tá? Nós temos, por exemplo, a mitocôndria, que é a organela que vai promover a produção de energia, tá? Então, a gente tem o lisossomo. O lisossomo é a organela, por exemplo, responsável pela digestão intracelular. Nós temos aqui o complexo de Golgi, que vai ter a função, por exemplo, de secretar, ela secreta substâncias químicas. Aquilo que a célula produz, ela libera para fora por meio do complexo de Golgi. Então, cada organela tem uma função dentro da célula. E todas essas organelas, pessoal, ela vai originar aqui, ó, colocar aqui o nome, ela vai formar a menor unidade que forma os seres vivos. A menor unidade que forma os seres vivos é a célula. Então, eu tenho vários tipos de células que vão fazer parte aqui, que vai fazer parte, né, do corpo dos animais, dos seres vivos de forma geral. Por exemplo, vou dar exemplo de célula. Vou colocar o nome aqui, ó, miócito. Miócito. Ou seja, a célula muscular. Célula muscular que tem esse nomezinho, miócito. A gente pode citar, por exemplo, aqui, ó, neurônio. Neurônio, ok? Então, a gente tem o neurônio, tá? A gente tem outro exemplo de célula. A gente pode citar a pinacócito. Ó, miócito é uma célula muscular. Neurônio é uma célula nervosa. Pinacócito é uma célula que faz parte do revestimento das esponjas marinhas, tá? Então, eu tenho vários tipos de células.
Então, a célula é a menor unidade que forma os seres vivos. Ok, pessoal? Bem, quando o indivíduo é um ser unicelular, a própria célula já é o organismo, tá? Nos organismos unicelulares, como ele só é feito por uma única célula, a própria célula já é o organismo. Então, nos unicelulares, eles vão até nível de célula. Mas no caso dos indivíduos que são pluricelulares, professor, o que é pluricelular? Essa palavra pluricelular é a mesma coisa que multicelular, tá? É a mesma coisa. O que é isso? Indivíduo que é formado por várias células. Nesses indivíduos, ele vai ser formado por muitas células. E quando eu tenho muitas células semelhantes, exercendo a mesma função, eu vou ter um outro nível de organização. Qual é esse outro nível de organização? É o nível de tecido. A nível de tecido, ok? E o que é um tecido? Um tecido é um conjunto de células semelhantes que tem uma função definida, tá? Então, eu posso ter vários exemplos de tecidos aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Um exemplo de um tecido. Eu tenho o exemplo do tecido epitelial. Tecido epitelial é um dos tecidos que fazem parte da camada externa que forma a nossa pele. Vou dar outro exemplo de tecido aqui para vocês, ó. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. É um tecido também que vai, por exemplo, ele vai ajudar a promover apoio para todos os outros tecidos do corpo. Sempre que eu tiver um tecido, eu tenho um tecido conjuntivo próximo a ele. Por exemplo, nós temos essa primeira camada externa da nossa pele, é tecido epitelial. Mas logo abaixo dela, né, nós temos a derme. A derme ela é feita de tecido conjuntivo. Então, externamente, nós chamamos de epiderme, que é tecido epitelial. Mais internamente, nós temos o tecido conjuntivo, formando a derme, tá? E a gente tem também, abaixo da nossa pele, um outro tecido. A gente pode citar aqui, ó, o tecido adiposo. O que é tecido adiposo? Tecido que tem acúmulo de gordura, tá? Feito por muitas células chamadas de adipócitos, células que têm muita gordura. Então, pessoal, aqui eu coloquei apenas alguns exemplos de tecidos para vocês, tá? Nós temos muitos outros tecidos, além desses aqui, né? Além do tecido epitelial, do conjuntivo, do adiposo, tá? A gente tem, por exemplo, o tecido que forma o nosso sistema nervoso. Tecido nervoso, feito por muitos neurônios, tá? Tecido ósseo. Então, tecido é um conjunto de células semelhantes que exerce função, beleza? Então, olha só, a nível de organela, olha só, a nível de organela, a nível de célula, nós temos uma sub-área da biologia que estuda isso aqui. É, por exemplo, a citologia. Citologia ou biologia celular. Então, a citologia ou biologia celular, ela vai estudar os seres vivos aqui nesses níveis, tá, pessoal? Então, tem a citologia, juntamente com a bioquímica, eu estudo os seres vivos a nível de átomo, de molécula, de organela, de célula. E, professor, e a nível de tecido? Tem uma sub-área da biologia que estuda os seres vivos a nível de tecido? Tem sim, e eu vou dizer para vocês, que é, por exemplo, a nível de tecido, isso aqui é objeto de estudo, tá? Vou até colocar aqui, ó. É objeto de estudo da histologia. Histologia é a área da biologia que estuda os seres vivos a nível de tecido. Tem várias áreas da histologia. Eu tenho histologia animal, tá? Histologia vegetal. Então, por exemplo, a nível de histologia animal, né, ela vai estudar aqui esses tecidos, as funções que cada um vão exercer no organismo, quais são as substâncias que são produzidas, e por aí vai, tá? Pessoal,
os tecidos, eles vão se reunir, né, para formar uma outra estrutura. Que estrutura é essa? Tá? Serão os órgãos. Então, os seres vivos, nós temos o estudo dos seres vivos a nível de órgão. Então, o órgão ele vai ser formado por 2 ou mais tecidos. Exemplo de órgão, professor. Vamos lá. Exemplo de órgão. A gente pode citar coração, né? A gente tem as veias e artérias. Essas veias e essas artérias nós chamamos de quê? De vasos sanguíneos. Tá? São os chamados vasos sanguíneos. A gente tem os órgãos do intestino, tá? Como, por exemplo, o estômago. Então, etc, tá? Vários órgãos. Cada órgão, ele é formado por 2 ou mais tecidos, tá? Por exemplo, o coração. O coração, qual é o tecido que vai fazer parte do coração? A gente tem o tecido muscular cardíaco, que vai fazer parte do coração, mas juntamente com o tecido muscular, tem o tecido conjuntivo também fazendo parte da formação deste órgão importante, tá? Então, cada órgão ele tem 2 ou mais tecidos fazendo parte dele. Esses órgãos eles não trabalham de forma isolada, não, eles precisam trabalhar em conjunto. Quando eu tenho vários órgãos trabalhando em conjunto, aí eu vou ter o que a gente chama de sistema ou aparelho. Sistema ou aparelho. Por exemplo, tá? Eu tenho o sistema digestório, tá? Eu tenho o sistema circulatório, tá? Vários sistemas. Sistema digestório, sistema circulatório, esquelético. Cada sistema é formado por mais de 2 órgãos, por exemplo, que eles vão ter uma função em conjunto. O conjunto de todos esses sistemas que fazem parte do corpo de um organismo multicelular, todos esses sistemas vão formar o que a gente chama de quê? Organismo. Organismo. Um organismo é um único indivíduo. Exemplo de um organismo. Exemplo, um lobo. Um animal qualquer, um lobo, tá? Aí, pessoal, a partir desse nível de organização, nós vamos ter níveis que vão envolver mais de um organismo. Aí a gente vai ter a nível de população, tá? A nível de população. O que é uma população? Uma população é um conjunto de organismos que são da mesma espécie, vivendo numa mesma região. Aí a gente pode colocar aqui uma população. População de quê? De lobos. Vários lobos vivendo numa mesma região. Quando eu tenho na natureza uma população, ela não fica isolada não, ela convive com outras populações. Então, quando eu tenho várias populações vivendo numa mesma região, a gente tem o que a gente chama de quê? Comunidade. É a comunidade, tá? Exemplo de comunidade. Eu tenho uma população de lobos, convivendo com a população de cães, convivendo com a população de pessoas, tá? De plantas e por aí vai. Essas comunidades, juntamente com os fatores abióticos, por exemplo, o que é fator abiótico? O ar, a água, a temperatura, fatores que não têm vida. Vai dar origem ao que a gente chama de quê? Ecossistema, tá? Ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta forma o último nível de organização, que eu vou colocar aqui, ó, de vermelho. Aliás, eu vou colocar de preto. A biosfera. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, tá?
Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai aprofundar nos exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.